Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, a 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, a Rádio Lagoa FM em Montanhas, a Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executivo FM Nízia Floresta, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, a Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, Rádio São Gonçalo FM, a Rádio Aluzirana, 87.9 FM na cidade de Lages. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Estamos celebrando o 5º domingo do tempo comum, do ano C. E nesse domingo, o Evangelho proclamado em nossas liturgias é o de Lucas, o capítulo 5, versículo de 1 a 11. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo:
Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia deste quinto domingo do tempo comum leva-nos a refletir sobre a nossa vocação e missão. Somos chamados por Deus e dele nós recebemos a missão de anunciar a boa nova. Disse Jesus no Evangelho, e ele diz também a cada um de nós, a mim e a você: avançai para as águas mais profundas e lançai as redes para a pesca. Segundo a narrativa do Evangelho de Lucas, que nós acabamos de ouvir, Jesus estava à beira do lago de Genezaré, cercado por uma multidão ansiosa para ouvir a palavra de Deus. E ao perceber duas barcas vazias, onde pescadores lavavam suas redes após uma noite cheia de fracasso na pesca infrutífera, ele subiu na barca de Simão Pedro e, afastando-se um pouco da margem, ensinava o povo. Após a pregação, Jesus ordenou que Pedro lançasse as redes em águas mais profundas. Mesmo após uma noite sem sucesso, Pedro obedeceu a palavra do Senhor e pôde testemunhar um grande milagre, uma pesca abundante, tão grande que as redes começaram a se romper, sendo necessário chamar seus companheiros para ajudar, a fim de recolher os peixes, e as duas barcas ficaram cheias, a ponto de quase afundarem. Diante desse sinal, Pedro é tomado por um grande espanto, e ele reconhece a sua indignidade, que é um pecador, e caiu aos pés de Jesus, confessando-se pecador. Mas Jesus o encorajou, dizendo: não tenhas medo, de hoje em diante serás pescador de homens. E ao ver esse chamado, Pedro, Tiago e João abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Não mais agora pescadores de peixes, e vivia daquela profissão, mas agora é uma nova missão, o Senhor lhe confia: lançar as redes no grande mar do mundo, atraindo as pessoas humanas para o encontro com o Senhor. Esta passagem do Evangelho de São Lucas ressalta a confiança de Simão Pedro na palavra de Deus, na palavra de Jesus, mesmo diante das dificuldades e fracassos. Pedro e seus companheiros haviam passado a noite inteira sem pescar nada. Entendia perfeitamente da sua profissão, era pescador profissional, sabia o momento de pescar ou não pescar, onde tinha peixe e onde não tinha peixe, mas, em obediência à ordem de Jesus, eles lançaram a rede e experimentaram a abundância da graça divina. A cena simboliza a missão dos discípulos. Os discípulos de Jesus, e nós somos seus discípulos, fomos batizados e mergulhados nele, somos chamados a lançar as redes, avançar sempre na missão, sem jamais retroceder ou recuar diante dos insucessos e dos fracassos. Os seguidores de Cristo, as seguidoras de nosso Senhor Jesus Cristo, são chamados a lançar as redes a fim de pescar almas para o reino de Deus. O episódio revela que a vocação cristã nasce do encontro com Jesus e do reconhecimento da nossa própria fraqueza. E quando nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas fragilidades, Deus age em nós e conduz a sua obra e transforma a nossa vida. Além disso, a passagem ensina que Deus não escolhe os perfeitos, mas manifesta a sua glória chamando pessoas imperfeitas, com suas falhas, e usando desses instrumentos manifesta todo o seu poder. E também nos capacita no exercício da missão. Pedro se reconhece pecador, mas é justamente essa humildade que o torna apto para a missão.
Por fim, o Evangelho nos convida à confiança, à obediência e ao desapego. Os discípulos não apenas presenciaram o milagre, mas responderam com uma entrega radical, deixaram tudo para seguir Jesus. E assim nós somos confiados a confiar na vontade de Deus, mesmo quando nossas tentativas humanas parecem fracassar, e a colocar a nossa vida a serviço do Rei. Assim, o Evangelho que nós escutamos, além de falar da vocação e da missão do discípulo, também nos apresenta as coordenadas fundamentais da vida cristã. E nós podemos nos perguntar o que é ser cristão? Como podemos seguir Jesus? E em que implica o seguimento, o discipulado? Ser cristão é, em primeiro lugar, estar com Jesus, no mesmo barco. Porque é desse barco que é a igreja, que a palavra de Jesus se dirige ao mundo inteiro, propondo a salvação a todos. São Lucas diz que Jesus entrou na barca e pôs-se a ensinar a multidão. Ser cristão é também ser discípulo do Senhor, escutar a sua proposta e fazer o que ele diz, cumprir o seu mandato missionário e lançar as redes em águas mais profundas, como fez Pedro. Questionou, mas obedeceu ao seu Senhor. As propostas de nosso Senhor são desafiadoras, mas é preciso confiar incondicionalmente, nos entregando em suas mãos, a fim de cumprir à risca o seu mandato. Pedro respondeu a Jesus, quando lhe pediu para que lançasse as redes em águas mais profundas, porque tu dizes, disse Pedro, lançarei as redes. Ser cristão é reconhecer Jesus como o Senhor que preside o mundo e a história. Foi o que fez Pedro, ao perceber como a proposta de Jesus gera vida para todos. Ser cristão é aceitar a missão que Jesus nos propõe, ser pescador de homens. Para entendermos o verdadeiro significado da expressão, nós temos que recordar o que significa o mar nas Sagradas Escrituras. No ideário judaico, bíblico, o mar era o lugar dos monstros, onde residiam os espíritos e as forças demoníacas que procuravam roubar a vida e a felicidade do ser humano. Dizer que os seus discípulos vão ser pescadores de homens significa que a missão do cristão é continuar a obra libertadora de Jesus em favor do ser humano, procurando libertá-lo de tudo que lhe tira a sua vida e a felicidade. Trata-se, portanto, de salvar o homem, de morrer afogado no mar da opressão, do egoísmo, do sofrimento, do medo e das forças demoníacas que impedem a felicidade humana. Ser cristão é, finalmente, deixar tudo e seguir a Jesus. A generosidade e o dom total devem ser sinais distintivos das comunidades cristãs e dos discípulos de Jesus. Chamados a ser pescadores de homens, temos por missão combater o mal, a injustiça, o egoísmo, a miséria e tudo que impede o ser humano de viver com dignidade e ser feliz. Assim, meu querido ouvinte, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a liturgia deste domingo nos recorda que ser cristão é atender o chamado de Cristo com confiança e generosidade. Tal como Pedro e seus companheiros, assim também somos convidados a abandonar as nossas seguranças humanas e nos lançar com fé na missão que o Senhor nos confia. E a experiência de Pedro nos ensina que a missão cristã não se baseia em nossas próprias forças, mas na obediência à palavra de Deus. Mesmo diante das dificuldades e dos aparentes fracassos, a resposta do discípulo deve ser sempre a mesma: confiar na promessa do Senhor e lançar as redes, pois é Ele quem conduz a missão. Ser cristão é, portanto, caminhar com Jesus, aceitar seu chamado e transformar nossa vida em um testemunho de amor e serviço. É assumir o compromisso de ser pescador de homens, levando a boa nova àqueles que ainda estão imersos nas águas do medo, da desesperança, do pecado e da injustiça. Que a palavra de Jesus ressoe em nosso coração e nos impulsione a viver com coragem e fidelidade a nossa vocação e a nossa missão. Ó Mestre, trabalhamos toda a noite e nada conseguimos apanhar. Ao teu mando lançarei de novo as redes. Ao teu mando lançarei de novo as redes. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai-o no céu
Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Ao teu mando lançarei de novo as redes. Ao teu mando lançarei de novo as redes. Louvem todos e bendigam o seu nome, porque mandou e logo tudo foi criado. Instituiu todas as coisas para sempre e deu a tudo uma lei que é imutável. Ó Mestre, trabalhamos toda a noite e nada conseguimos apanhar. Ao teu mando lançarei de novo as redes. Ao teu mando lançarei de novo as redes. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. O sofrimento humano é uma realidade inescapável da nossa existência. Todos, em algum momento da vida, enfrentam dores físicas, emocionais ou espirituais, frustrações e decepções. Mas nos perguntamos qual é a razão do sofrimento. Seria ele um absurdo sem sentido ou pode ser compreendido como parte de um processo de crescimento espiritual e de aprendizado? A partir de uma reflexão teológica, especialmente baseada na carta aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo de 4 a 15, e do pensamento de filósofos como Kierkegaard, Emmanuel Levinas e Viktor Frankl, nós podemos considerar o sofrimento sob uma perspectiva pedagógica e redentora. A carta aos Hebreus nos ensina que o sofrimento não deve ser visto como uma punição sem propósito, mas como um meio pelo qual Deus nos educa. O autor sagrado nos exorta a perseverar na luta contra as estruturas de pecado, que se opõem ao reino de Deus, e nos fala, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 4, vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. E essa luta traz consigo dores e tribulações, mas também purifica e fortalece o nosso espírito. Como o pai corrige o filho a quem ama, Deus permite que seus filhos passem por provações para que possam crescer na santidade e na justiça. Nos questiona o autor da carta aos Hebreus, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Embora nenhuma correção seja prazerosa quando ocorre, ela gera frutos de paz e justiça naqueles que foram exercitados por ela. A missão do cristão no mundo comporta consequências dolorosas, exigindo coragem, resiliência e uma profunda comunhão com Cristo. Ele, sendo inocente, sofreu até o extremo da cruz e, por sua obediência ao Pai, conferiu ao sofrimento um sentido redentor. Assim, a dor não é um fim em si mesma, mas um caminho para a purificação e para a santificação. Nos diz o autor da carta aos Hebreus, firmem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos enfraquecidos. Para o filósofo Søren Kierkegaard, em O Desespero Humano, uma obra que ele escreveu em 1849, o sofrimento é um elemento essencial da existência humana. O sofrimento pode levar o indivíduo à angústia, ao desespero, mas também à verdadeira fé. Kierkegaard defende que o sofrimento nos confronta com a finitude e a fragilidade da vida, levando-nos a um salto de fé em Deus. Em outras palavras, é na experiência da dor que o ser humano pode se abrir para uma relação autêntica com o transcendente, encontrando o sentido mais profundo para a sua vida. Emmanuel Levinas, em outro filósofo de grande relevo, em sua obra Ética Infinita,
escrita em 1982, considera que o sofrimento não pode ser reduzido a uma explicação racional. Não há explicação racional para o sofrimento. E, em vez disso, ele deve ser compreendido como um chamado ético. O sofrimento do outro nos interpela e exige de cada um de nós uma resposta compassiva para Levinas. A dor do próximo nos obriga a sair do nosso egocentrismo, a sair de nós mesmos e a assumir a responsabilidade por ele, por aqueles que sofrem. Assim, o sofrimento não é apenas uma experiência pessoal, mas é um desafio moral que nos conduz à solidariedade e amor ao próximo. Viktor Frankl, um psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, na sua obra Em Busca de Sentido, de 1946, argumenta que o sofrimento pode ter sentido se for vivido com propósito. Mesmo nas situações mais extremas, como nos campos de concentração nazistas, Frankl observou que aqueles que encontravam significado em seu sofrimento eram mais resilientes e capazes de suportar a dor. Para ele, o ser humano não é definido pelo que lhe acontece, mas pela atitude que assume diante do sofrimento, diante das situações desagradáveis da vida. Por isso, não adianta nos lamentar quando nos vem a provação, quando experimentamos o sofrimento, mas com uma atitude renovada, assumir a dor e dar a ela um novo significado. Frankl propõe que a busca pelo sentido da vida pode transformar o sofrimento em um caminho de crescimento interior, em um caminho de crescimento espiritual, e essa perspectiva se alinha com a visão cristã, que vê a dor como uma oportunidade de santificação e como participação no mistério redentor de Cristo. O sofrimento humano pode parecer um absurdo, quando encarado sob uma perspectiva meramente materialista. No entanto, numa perspectiva espiritual, tanto a teologia quanto a filosofia mostram que ele pode ter uma dimensão pedagógica, redentora e ética. A carta aos Hebreus nos ensina que Deus permite o sofrimento como uma forma de educação espiritual, assim como um pai corrige o seu filho visando o seu bem. Kierkegaard nos mostra que a dor pode levar à fé autêntica, enquanto Levinas nos lembra a responsabilidade pelo sofrimento alheio. Por fim, Frankl nos lembra que o sofrimento pode ser suportado quando encontra um sentido. Dessa forma, longe de ser um absurdo, o sofrimento humano pode ser compreendido como um caminho para o crescimento espiritual e moral, para a transcendência e para a solidariedade. Como diz a Escritura: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a constância. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 3. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.